nesse módulo aqui a gente vai falar sobre como entender as regras do jogo, né? E eu gosto de fazer essa analogia da mixagem com um jogo mesmo, porque o tempo todo a gente está brincando ali com equalização, compressão, e o objetivo final é a gente tentar construir uma forma, né? A gente agrupar aqueles elementos da melhor maneira possível, né? E ao longo do processo é mais ou menos como se fosse um jogo, né? Por isso que eu faço essa analogia até com o jogo de xadrez, né? Que a gente tem que entender como que move o cavalo, como que move o peão, né? Você sabe que o cavalo move em L, o peão ele anda reto ali e tal, mas você tem que entender não só essas pequenas regras, né? Mas você entender também a estratégia como um todo, né? Como que você vai conseguir vencer o time adversário fazendo esses pequenos movimentos. E na mixagem é a mesma coisa. E aí eu resolvi criar esse módulo aqui, que na verdade é um módulo meio lúdico, assim, né? Eu gosto muito de associar esses conceitos que eu explico com imagens, né? E aí eu senti a necessidade de fazer esse módulo explicando aqui com algumas massinhas também, né? Que são massinhas de modelar e tal, né? E a gente volta à nossa infância também, né? De brincar com aquelas massinhas e tal. E acho que vários conceitos de áudio ficam muito fáceis de se entender quando a gente fala dessa forma. Então a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o quê? Para que serve a mixagem, né? Assim como eu venho explicando, a mixagem nada mais é do que a organização dos elementos, né? Então vamos supor que a gente tem aqui 4 fontes sonoras, tá? A gente tem uma bateria, né? Eu vou considerar a bateria essa massinha roxa aqui, tá? Vamos supor, a gente acabou de gravar a bateria. Ela está no formato aqui bem cru, bem natural dela, tá? A gente tem aqui o baixo, tá? Eu vou chamar o baixo de verde aqui, a massinha verde, tá? Então a gente vai representar os graves aqui pelo verde. Não necessariamente é só o baixo aqui, vamos supor que a música tenha algum sintetizador grave e tal, eu consideraria esses elementos graves todos nessa forma verde aqui, tá? Então isso aqui é tudo grave da música, mas nesse caso aqui vamos chamar de baixo. Depois a gente tem também as guitarras, tá? Os elementos de médios aqui, tá? Que eu vou considerar na massinha azul, tá? E depois a gente tem a voz e os backing vocals, né? Vamos chamar de vozes aqui na massinha amarela. Então quando a gente faz a captura dos elementos, né, a gente está lá no estúdio produzindo e tal, então basicamente o que a gente faz é coletar essa forma aqui do estúdio, né, ou se você tiver, por exemplo, produzindo no seu laptop, é você criar essas formas aqui, né. Então são as formas mais cruas aqui, vamos supor que você gravou a bateria, você gravou o baixo, enfim, a gente tem aqui as formas nesse formato mais cru, né? E aí quando a gente fala daquele princípio da mixagem, né, que a gente fazer aquele agrupamento mais básico, que é o que eu chamo de rough mix, é simplesmente você organizar aquilo para você compreender a forma que você vai querer montar, né? Então vamos supor, eu estou montando aqui a bateria mais para cá, né, o baixo aqui, eu agrupei eles, né, sem muita preocupação com a forma exata que eles vão ter no final das contas, né? Eu só quero perceber qual que é o formato que eu vou ter, né? E aí, nessa forma inicial que eu estou montando com a Rough Mix, eu poderia simplesmente chegar, não, eu não quero esse baixo aqui, eu quero trocar com a guitarra, né? Enfim, você faz uma manipulação, né, que já direciona um pouquinho para a forma final que você quer trabalhar, né? Então você pode fazer essa manipulação. E a gente pensando dessa forma, a gente pode começar a falar dos princípios básicos da mixagem, né? Que é a manipulação desses elementos para a gente organizar eles de uma forma que fique esteticamente interessante, né, para os nossos ouvidos, aqui no caso para os nossos olhos, né. Então vamos supor que a gente queira manipular essa bateria. A gente tem o comando mais básico aqui, que seria o movimento mais básico da mixagem, que seria o movimento do volume. Quando a gente fala de volume, a gente fala em trazer os elementos mais para frente, né? A gente tem uma percepção maior, que é aquele lance todo que eu te falei, né, naqueles eixos para representar a mixagem. Então quando a gente fala de fazer o volume de alguma coisa ser mais alto, né, basicamente o que a gente está fazendo é a manipulação desse elemento nesse eixo aqui, tá? É o eixo da profundidade. Então, por exemplo, se eu quiser minha bateria mais alta, eu vou ter que trazer ela para cima aqui. Então, para eu montar uma forma consistente, né, se eu quiser trazer a bateria mais para cima, aqui ela não vai conseguir ficar, né? Então eu vou ter que mover isso aqui um pouquinho para cá, eu vou conseguir colocar minha bateria aqui, né? E aí o que acontece? Quando eu trago a minha bateria mais para cima, outras coisas acontecem na mixagem, né? Você viu que eu não mexi em nada, em nenhum outro elemento. Mas, por exemplo, a nossa visão das guitarras foi alterada, né? Olha só como é que estava aqui. Aqui eu estou vendo essa quantidade de guitarra. Quando eu faço esse movimento e coloco a bateria mais na frente, o que acontece com as guitarras? A gente tem uma percepção de que as guitarras somem um pouco, mas as guitarras não foram reduzidas, né? Eu não mexi nelas, mas a percepção muda, porque o tempo inteiro que a gente está manipulando os elementos, a gente cria uma interação na forma. E isso é muito importante, por isso que eu te falei que quando a gente mexe em um elemento, a gente mexe em todos. Você viu que quando eu trouxe a bateria mais para frente em termos de volume,
eu sumi com um pouquinho do baixo, eu sumi com um pouquinho da guitarra, né? Então a bateria ficou evidente e a voz continuou evidente. Então a sensação é que nesse status daqui da mixagem, né, eu sempre chamo de status esses momentos, cada momento que a gente está trabalhando a mixagem, né, nesse status aqui a sensação é que a mixagem tem mais voz e mais bateria e tem menos baixo e menos guitarra, né? E você viu que eu simplesmente trouxe a bateria para frente, né? Então você ter esse tipo de consideração é muito importante, porque nesse jogo da mixagem a gente está lidando com isso aqui o tempo inteiro, né? Então se a gente quiser trazer uma coisa com volume mais para frente, a gente vai alterar as outras coisas. Aí você vai chegar assim, pô, agora a minha guitarra tá baixa. Aí você vai falar assim, ah, vou aumentar o volume da guitarra. Aí você vai vir aqui e botar a guitarra aqui. Pô, agora a sua guitarra tá alta, né? Só que a sua guitarra agora encobriu a bateria e encobriu também o baixo, né? E você viu que você subindo a guitarra, você fez com que a voz sumisse também. E aí a gente entra num jogo que não tem fim, porque você vai chegar aqui, ah não, eu quero aumentar o baixo. Então, toda hora que você for aumentando uma coisa, você vai precisar aumentar outra coisa. E o que acontece no final? Você vai criar uma forma que é muito espessa, né? Então, se você pegar essa forma aqui e olhar ela nesse sentido, você vê que ela fica muito grossa, né? Você vai sobrepondo volumes, até que vai chegar num ponto que o seu áudio não vai caber na forma que você está tentando colocar ele. E quando a gente fala de forma é o seguinte, aquele lance todo que a gente fez a discussão, falando dos tipos de mixagem, a gente tem mixagens que têm elementos mais graves, mixagens que têm elementos mais médios, enfim. Mas no final das contas, a gente tem que colocar toda essa forma que a gente criar aqui, né, dentro de uma embalagem para a gente poder apresentar, né, para o nosso ouvinte e tal. E vamos supor que a gente escolha uma embalagem como essa aqui. Tá? O que acontece se a gente tiver uma forma muito espessa, muito alta aqui, muito grossa? Ela simplesmente não vai caber. Quando eu colocar ela aqui, ó, eu vou colocar a tampa não vai fechar, né? E esse lance da tampa não fechar aqui é aquele lance do famoso 0 dB. A gente vai estudar isso aqui mais no módulo de teoria de áudio, no módulo de áudio digital também, né? Então o seu sistema digital ele tem um limite para representação. Se você passar daquele limite ali, o seu áudio vai clipar, ou seja, para você fazer isso aqui tudo caber dentro dessa forma, você vai ter que cortar aquela massa ali, né? Você vai ter que achatar o seu áudio, né? Que é o que acontece quando a gente coloca o limiter no áudio, né? A gente vai falar mais sobre limiters também. Mas quando a gente está tratando dessa coisa conceitual, que a gente tem que entender isso. A gente tem que criar uma forma para a gente conseguir colocar dentro dessa embalagem, né? E essa embalagem tem um limite de dynamic range, ou seja, um limite de volume que o sistema não vai conseguir representar ali. Então é muito importante a gente ter essa noção para fazer as manipulações e criar uma forma que seja eficiente aqui. Então se a gente quiser realçar uma coisa, realçar outra, a gente sabe agora que não adianta simplesmente ir aumentando o volume de uma e aumentando o volume da outra, né? Na verdade, os volumes são muito importantes. São as primeiras ferramentas que a gente deve ter em mente quando está manipulando a mixagem. Só que não só com volume a gente vai conseguir criar esse formato, né? Então a gente tem aqui duas outras ferramentas que são muito importantes para a gente criar a forma da forma que a gente imagina. A primeira ferramenta é a equalização. Quando a gente fala de equalização, é basicamente o que a gente está fazendo nessa massinha aqui, né? De moldar, ou seja, você manipular isso aqui. Vamos supor que eu não queira essa massinha arredondada, eu queira ela mais quadrada. Então, quando você faz isso aqui, ó, você está equalizando ela, né? E aí vem em mente uma outra coisa que eu já falei para você também. A gente não deve tomar essas decisões soladas, ou seja, a gente não deve tomar essas decisões olhando somente o elemento que você está trabalhando. Então vamos supor que eu queira equalizar as guitarras, né? Se eu não tiver nada disso em mente, o que eu posso fazer com as guitarras? Eu posso pegar aqui e fazer a forma que eu quiser, né? Porque eu não tenho nenhuma iteração aqui, mas não tem nenhum elemento para eu poder olhar aqui e ver se vai encaixar ou não. Mas à medida que eu pego os outros elementos aqui, né, e coloco eles e disponho eles de uma determinada maneira, então eu sei que, por exemplo, se eu fizer as minhas guitarras quadradas aqui, vai ficar estranho aqui porque a minha forma não vai ficar completa, né? Então é interessante, se eu quiser moldar as guitarras aqui para um outro formato, né, o que eu faço? Eu venho aqui, ó, eu começo a ajustar as guitarras para aquilo que está ali. E isso aqui que é a equalização sem estar solado, ou seja, eu vou definir a forma para aquele todo que eu estou mexendo ali, né? Eu não estou ignorando em momento nenhum o que está acontecendo ali, né? Porque se eu não tenho isso aqui, por exemplo, ó, vamos supor que eu não tenha a bateria, né? O formato que eu posso fazer aqui na guitarra é um pouco diferente, porque provavelmente as vozes vão estar diferentes aqui, né?
Então às vezes vai abrir mais espaço aqui, eu posso botar as vozes mais para cá, então a guitarra pode mover, porque simplesmente eu não tenho mais uma informação. Se eu tiver mais uma informação aqui, isso aqui muda um pouquinho de figura, porque na verdade agora eu tenho que imaginar um formato com todos esses elementos, né? E dessa forma aqui não está tão interessante. Então se eu quiser todos os elementos, né, eu vou tentar moldar a bateria para ela ficar um pouquinho mais arredondada aqui, aí a voz vai ficar aqui um pouquinho mais arredondada. Na hora que eu estiver olhando aqui, prestando atenção, né, eu já criei uma forma um pouco mais coesa, mas eu nunca posso ignorar o todo que eu estou mexendo, né? Então a equalização, no caso das massinhas aqui, visualmente é isso. E o que a gente está fazendo no som o tempo inteiro é isso. E se você pegar um elemento, quando você faz esse ajuste aqui, da equalização sem solar, quando você sola, o que você vai ver é isso aqui, ó. E aí você para olhar e fala assim, pô, eu nunca pensaria em fazer esse movimento aqui ouvindo essa guitarra sozinha. Por quê? Porque você tem que considerar o todo, ó. No todo, isso aqui se encaixa perfeitamente. Sozinho, às vezes fica meio estranho, você fala assim, pô, que estranho, né? Isso aqui tá meio arredondado, isso aqui tem uma curva de uma outra maneira aqui e tal, eu nunca pensaria em fazer isso. Mas você só está fazendo isso porque você tem outros elementos para você poder encaixar. Por isso que a equalização sem solar é fundamental, né? Então a primeira ferramenta que a gente tem é o volume e a segunda ferramenta é a equalização. A terceira ferramenta que eu posso te dizer que é a mais importante desse processo de criar essa forma aqui é a compressão, tá? Aí você volta naquele conceito que eu estava te falando, né? O volume é essa movimentação aqui. O que acontece se a gente pegar o volume das guitarras aqui e subir? É aquele lance, né? As guitarras não vão ficar mais evidentes aqui porque a gente não tem como deixar elas aqui no ar, né? Então eu vou ter que colocar a guitarra mais aqui, ela vai cobrir uma parte de algum outro elemento, enfim. Só que a gente tem como comprimir. E quando a gente fala comprimir, literalmente a gente pode comprimir essa massa. Olha o que acontece. Quando a gente comprime, a gente consegue dar um foco maior, sem a gente tirar do lugar. Então você vê que, por exemplo, eu posso comprimir aqui, ó, a sensação é que a guitarra vai estar mais alta, você vê que ela está mais alta nesse nível aqui, ó, né? Só que a guitarra não saiu do lugar e ela não está interferindo nos outros elementos. Então, a compressão é uma ótima ferramenta para a gente tentar criar uma forma um pouco mais enxuta, mais concisa, né, mais coerente, em relação aos outros elementos sem a gente invadir. Então se a gente quiser trazer um elemento para frente sem invadir os outros, a compressão é uma ótima ferramenta. Então se a gente trabalhar a compressão em conjunto com a equalização, a gente consegue fazer o molde que a gente imagina na nossa cabeça para qualquer elemento da mix, né? Então vamos fazer um molde aqui, ó. Vamos voltar aqui no começo. Eu vou colocar a minha bateria aqui, né? O meu baixo, os graves vão estar aqui, tá? Eu vou colocar a voz aqui e a guitarra aqui, aleatoriamente. Eu vou criar uma forma aqui, então vamos lá. Vou moldar um pouquinho aqui, vamos comprimir um pouquinho a bateria, ó. Então quando eu comprimo a bateria eu trago ela para frente, né? Quanto mais descomprimido, mais achatado tá, né? Quanto mais comprimido, mais compacto tá. Então eu vou criar aqui uma forma interessante, ó. Eu vou inverter aqui de posição, só para criar uma coisa um pouco mais interessante. Vamos lá. Então, ó, guitarras aqui, a voz. Então, eu estou equalizando a voz agora, tá vendo? Comprimindo um pouquinho mais a voz. E você vê que quando você comprime uma coisa, a forma dessa coisa é alterada. E provavelmente você vai precisar fazer algum ajuste com equalização também, né? Ou seja, você vai delinear um pouco melhor aquilo ali, né? Então você vai moldando ali. Na hora que chega aqui, por exemplo, você viu que a sua bateria já está um pouco mais colada no resto das coisas. Você vê a forma dela aqui, ó, solada, né? É uma forma até um pouco estranha, mas ela encaixa na mixagem, né? Então é interessante você pensar dessa maneira. E aí você pega a sua equalização, ó, e começa a dar uma dilatadinha de leve aqui, ó, para você preencher alguns espaços que podem ser preenchidos, né? E você criar uma massa um pouco mais homogênea aqui, né? Então, ó, na hora que você chega nesse ponto aqui, você fala assim, pô, consegui chegar numa forma que já faz algum sentido. Você vê que já está muito diferente daquela forma inicial que a gente tinha, né? Que estava toda solta, a gente não conseguia fazer a integração. Se a gente quisesse trazer um elemento para frente, a gente ia colocar ele um em cima do outro, né? Ia trazer o volume, só que a gente não ia realçar. Quando a gente comprime os elementos, a gente consegue dar o destaque sem invadir as outras coisas. Então se a gente chegar nesse status aqui, nesse momento aqui da mixagem, e aí eu penso assim, pô, eu queria ter mais voz. Como que eu poderia ter mais voz? Eu posso subir um pouquinho o volume dela, né? Aí eu subo aqui, ó, só um pouquinho. E eu subir um pouquinho, ó, eu posso manipular a minha equalização e a minha compressão, né?
para eu conseguir moldar e essa voz ela não sobressair ao resto da música, né? Eu simplesmente consegui criar um espaço maior para ela, uma sensação de espaço maior. E essa sensação de espaço maior é totalmente vista em relação aos outros elementos, nunca sozinho, né? Se eu chego nesse ponto aqui, eu quero ter mais bateria, eu posso pegar o volume da bateria, subir um pouquinho só, aí subir, né? Aí eu venho aqui, ó, vou fazendo um molde aqui com equalização, com compressão, enfim, eu vou mexer nos outros elementos para eu criar uma sensação que a bateria está mais presente em relação às outras coisas, sem necessariamente engolir as outras coisas. Esses movimentos sutis são a chave da mixagem, né? Então a gente vai criando aqui uma forma que é mais interessante porque a gente quer olhar esteticamente, né? Ouvir esteticamente, né? Então tá, a gente chegou nessa forma aqui, né? Seria uma forma inicial da mixagem. E aí entra toda aquela questão, é importante a gente ter algumas referências, né, algumas coisas em mente para a gente criar uma estética que seja interessante, né, de acordo com os estilos que a gente está trabalhando, né? Então vamos supor que a gente pegue e analise uma referência, tá? Então a nossa mixagem por enquanto tá assim. Aí eu vou lá, pego uma referência, um disco que já está todo pronto, masterizado e tal, bonito, aí eu coloco lá. Aí eu falo assim, caramba, olha que legal, tá todo brilhante, o som tá todo moldado, ele fica todo lisinho aqui, né? E aí o que você vai tentar fazer? Você vai tentar colocar isso aqui numa forma parecida com isso, mas aquele papo todo que a gente teve, não tenta comparar milimetricamente a sua mixagem com essa mixagem aqui comercial, porque os elementos são diferentes, a fonte é diferente, né? Se você parar para prestar atenção nessa mixagem que a gente está mexendo agora aqui, olha a quantidade de grave que tem, de baixo. Olha nessa daqui, a gente só tem um pedacinho aqui. Olha a quantidade de bateria que tem aqui. A bateria está mais ou menos igual, mas olha a quantidade de guitarra que tem nessa música aqui, ó. É muito maior do que nessa música aqui. Então não adianta você simplesmente chegar, não, que aquela música ali, ela já tem aquela cara mais, entre aspas, comercial, né, um padrão de mixagem. Então você vai pegar aqui, você vai tentar reduzir o seu grave. E aí o que você faz? Você vai comprimir ele mais, você vai amassar ele para você tentar colocar ele dessa forma. E o que você vai fazer com a sua mixagem, a hora que você prestar atenção que você espremeu aquele baixo, você tentou esconder ele para ele ficar desse tamanho que está nessa mixagem aqui. Você vai acabar com a sua forma que você acabou de ajustar com o maior bom gosto e tudo, né? Então é interessante você ter isso aqui em mente para você simplesmente bater o olho e ver se você está indo para a forma geral mais ou menos parecida. E você vê que tá, independente de se a sua mix tem mais grave do que essa, ou se a sua mix tem menos guitarra do que essa, na verdade, o que você está tentando fazer é uma forma mais ou menos parecida, tá? Então, vira e mexe, você pode bater o olho numa referência, mas não fique totalmente louco com aquele lance de eu tenho que fazer milimetricamente igual, o contorno exatamente igual, o som do baixo tem que estar igual da referência. Não, não é assim que funciona, né? Então você bate o olho para você ver se você tá no caminho certo, porque não adianta nada você chegar aqui, você tá com a sua mixagem num formato meio estrela, meio triangular, enfim, e a sua referência aqui é um formato mais arredondado, né? Então você tem que saber de uma forma geral, mas você não necessariamente tem que colar aqui, né? E aí quando você ouve essa referência, vem algumas outras coisas em mente, né? Porque aqui a gente só trabalhou com volume, equalização e compressão. Quando a gente fala do pan também, que é uma das ferramentas super importantes quando a gente está levantando a mixagem, no caso desse exemplo aqui, o pan é simplesmente a movimentação de um elemento de um lado para o outro, tá? A gente não vai entrar tanto em consideração tipo esquerda e direita, não. Vamos compreender nesse exemplo do modelo aqui, o pan simplesmente como manipular de cima para baixo, enfim, né? Se eu chegar aqui e eu quiser manipular o pan, por exemplo, a bateria, eu não quero a bateria aqui, eu quero a bateria aqui, né? Eu vou remoldar e você vê que quando você inverte o pan das coisas, as coisas que estavam com esse formato certinho na outra posição, elas não encaixam aqui. E isso aqui acontece na mixagem o tempo inteiro. Se você mixa uma bateria, por exemplo, na visão do baterista, né? E aí depois o seu cliente chega assim, não, eu queria na visão da plateia. Quando você inverte as peças, o que acontece na sua mixagem é isso. Ela sai totalmente do lugar. E aí você vai ter que vir aqui, ó, reequalizar e recomprimir as coisas, né? Às vezes até manipular o volume mesmo para você conseguir criar sua forma de uma maneira coesa novamente, né? Então eu tenho que manipular isso aqui tudo, ó, reajustar, tá vendo? As coisas até saem do lugar, né? E o que acontece quando você troca os pans é exatamente isso, né? Então a gente vai reajustar aqui, né? Vamos supor que eu tenha gostado dessa posição, a bateria em cima, a guitarra do lado, tá? Então é uma coisa estética. Aí o que acontece? Quando eu chego nesse ponto aqui,
a gente vai poder embelezar um pouquinho mais a mixagem, né? Porque aqui a gente trabalhou só os elementos meio que de encaixe, né? Eles dão o encaixe, eles dão a forma, né, de cada elemento, mas eles dão mais o encaixe da mixagem como um todo, né? Então a gente faz essa forma aqui, ó, que ficou bonita, ficou interessante. Quando a gente chega nesse ponto aqui, né, na prática, na mixagem, não necessariamente é só depois que você equaliza e comprime e tal, que você faz tudo, que você vai começar a pensar em embelezar o som. Não, muitas vezes esse embelezamento já surge durante o próprio processo. Mas quando a gente fala de embelezamento, uma das primeiras coisas que a gente pode imaginar para embelezar o som e para realçar mesmo as formas, é o que a gente chama de excitação harmônica. Eu gosto de fazer a analogia da excitação harmônica com cores, assim, a excitação harmônica no áudio é mais ou menos como se fosse deixar uma cor mais brilhante, mais viva, meio fluorescente, né? E a forma que eu achei para representar isso aqui é através do uso do glitter, né? Então eu peguei aqui, ó, uns potinhos de glitter. Então vamos supor que eu esteja mexendo na minha voz, eu queira dar um destaque para a voz, né? A posição da voz está legal, a equalização está legal e tudo, mas eu quero deixar a voz um pouco mais, entre aspas, granulada, mais viva, mais ardida, né? Eu posso evidenciar mais aquela forma, né? Então eu vou pegar aqui, ó, colocar um pouquinho de glitter. Você viu que eu não mudei a forma, mas eu consigo realçar a cor dela, né? Então, através do glitter aqui, que é uma excitação harmônica nesse caso, né, vai ser lá um plugin, né, uma ferramenta de distorção. A gente pode trabalhar isso na própria gravação, a gente pode trabalhar com plugins depois também, né? Enfim, a gente tem N maneiras, a gente vai ver ao longo do curso várias utilizações de ferramentas de excitação harmônica. Mas o que a excitação harmônica faz na mix, visualmente, é isso aqui. Tá? Então você tem lá o seu elemento naquela equalização e tudo, naquela compressão, só que quando você adiciona cor, meio que você realça, você traz para frente sem você alterar a sua equalização, sem alterar a forma, né? Você vê que é bem interessante. Então nesse caso aqui, ó, eu consegui realçar as vozes. Então se eu quiser, por exemplo, realçar as guitarras, vamos supor que seja uma música mais rock, né? Então é interessante quando você está trabalhando uma música mais rock, você dá uma ardida nas guitarras, né? Então, ó, coloquei ali um pouquinho de excitação harmônica, né? Então, na hora que eu coloco aqui, ó, você vê que essa música aqui ela já está mais rock, ela tem a guitarra mais ardidinha, né? Mesmo que eu não tenha tanta guitarra aqui, a sonoridade, né, a cor dela é realçada por causa do glitter aqui, é realçada por causa da excitação harmônica, né? E aí você tem como chamar atenção. Então você vê que quando você bate o olho aqui, você tem duas formas que estão sem excitação harmônica e duas que estão com, né? Você vê que diretamente o seu olho é focado para esse lado aqui, né? Fica mais vivo, apesar de eu não ter mudado o tamanho deles aqui, né? Você vê que tem muito menos guitarra, mas a guitarra chama mais atenção. Então a excitação harmônica tem esse papel. E a gente pode trabalhar também uma excitação harmônica mais global, né? Às vezes a gente tem aqueles simuladores de tape e tal. Então é como se a gente pegasse na mix como um todo, ó, e jogasse uma pitadinha de simulação de tape. É isso aqui, ó, tá? Então, quando a gente faz essa simulação de tape, você vê que dá uma granulada na mix como um todo. Então você vê que você deu uma granulada nesse elemento, mas você granulou ele também como um todo, né? Então a gente está criando essa forma aqui um pouco mais interessante, né? E aí, naturalmente, mesmo que esse elemento não tenha sido excitado harmonicamente individualmente, né, recebendo essa excitação harmônica geral, ele fica mais realçado, né? Então você vê que a gente cria um brilho para a música como um todo, né? Então, se isso aqui está legal esteticamente, beleza, a gente conseguiu fazer aqui. A gente trabalhou equalização, compressão, né, delimitou as regiões e tal, trabalhou a excitação harmônica. Depois que a gente faz isso, e a gente pode também, ir seguindo esse mesmo raciocínio, não necessariamente é depois que a gente faz essas outras etapas que a gente vai trabalhar com efeitos, mas a gente pode trabalhar agora com efeitos. E quando a gente fala efeitos, eu estou me referindo aos efeitos baseados em tempo, né, que são reverb, delay, né, chorus, flanger, enfim. E esses efeitos servem, em primeiro lugar, para trabalhar profundidade, segundo lugar, para definir a tonalidade também, né? A gente trabalhar a profundidade em termos de tonalidade. Essas ferramentas são muito importantes para isso também. Então, olha só, por exemplo, se a gente pegar aqui, né, e eu imaginar, deixa eu pegar aqui, ó, essa amarelinha. Vamos supor que eu queira colocar reverb na voz, tá? Então eu vou pegar aqui uma tinta guache, né? Então a gente vai aplicar reverb na voz. O que que acontece? Se eu pegar esse efeito aqui, ó, começar a aplicar na voz, a gente vai começar a criar uma camada por cima
dessa voz aqui, ó. Tá vendo? Então ela já tinha excitação harmônica, né? Já tinha aquele contorno de equalização e tal. Aí a gente aplica uma camada aqui por cima. O que que acontece com a sensação de presença da voz em termos dos outros elementos, né? Se a gente comparar a voz aqui, né, à medida que a gente coloca o efeito, e se a gente colocar mais efeito ainda, aquela sonoridade inicial, ela começa a ficar um pouco distanciada, né? Porque a gente está aplicando uma camada na frente daquilo. E é exatamente isso que fazem os efeitos baseados em tempo, né? Então, quando a gente aplica muito reverb num elemento, aquele elemento vai para trás, né? Porque, na verdade, aquela camada de reverb, ela vai entrar ali na frente do elemento, vai cobrir meio que a forma seca dele, né? Então, quando a gente aplica um efeito, a gente cria, né, uma densidade para aquele som ali, e essa densidade faz com que o elemento vá um pouco para trás na nossa percepção. Então você viu aqui, ó, que a gente tinha toda aquela excitação harmônica, a voz estava viva. Quando a gente coloca o efeito, a voz vai mais para trás, né? E o nosso olho começa a prestar atenção, por exemplo, aqui nesse azul que está sem reverb, né? Nesse verde aqui. Então quando você aplica um efeito, você tende a jogar mais para trás. A sensação de profundidade. A gente traz mais para frente com volume, por exemplo, com compressão, né, quando a gente esmaga a massinha, mas a gente dá a sensação de empurrar mais para trás quando a gente aplica mais efeito. Então, quanto menos efeito, mais para frente. Quanto mais efeito, mais para trás. Vamos supor também que a gente queira colocar um pouco de delay, né, nas guitarras, tá? Que é um processo até bem comum. Então, vamos colocar aqui, ó. Até peguei o azulzinho aqui, ó, vamos colocar um pouquinho de delay nas guitarras, tá? Só que eu não vou colocar muito delay não, vou colocar só uma pitadinha aqui, ó, só para dar uma delineada nele, tal. Então você vê que é bem visual o processo, quando você começa a associar esse processo da mixagem com esse lance de você enxergar as formas, né, é basicamente isso que a gente faz o tempo inteiro. E aí eu pensei nessa forma um pouco lúdica da gente enxergar a mixagem, porque realmente ajuda, né? Quando você estiver lá mixando, você lembra dessa forma aqui das massinhas e tal, que vai te ajudar demais. Então olha só, coloquei um delay aqui simplesmente para chamar um pouquinho mais atenção para esse contorno aqui, mas sem jogar muito a guitarra para trás. Então o papel do delay numa mixagem é mais ou menos esse, né? O delay ele dá um contorno naquele elemento, mas não necessariamente você afunda ele em termos de profundidade, né? Que é diferente do reverb. O reverb não. O reverb dá aquela sensação de você jogar ele dentro de um ambiente, né, e jogar ele mais para trás. E aí quando você chega nesse ponto da mixagem, você começa a analisar um pouco mais de longe. Ó, beleza, eu coloquei os efeitos que eu queria aqui e tal, né? A forma tá interessante, beleza. Vamos dar mais uma ouvida na nossa referência? Aí eu pego aqui, ó, vamos colocar a referência. Opa, já tá um pouquinho mais próximo, tá vendo? O formato está um pouco mais próximo, agora a gente já tem aquele colorido da excitação harmônica, tem um pouquinho de efeito também, ou seja, está mais próximo, mas ainda assim, não necessariamente eu vou querer pegar isso aqui e fazer isso ficar parecido. Você vê no caso desse exemplo que a gente fez aqui, que o pan das coisas está diferente, né? A nossa voz está aqui, a voz da referência está ali, né? A guitarra nossa está aqui, a guitarra do outro está ali. Não necessariamente a gente tem que colar isso, a gente não vai conseguir mover o baixo de um lugar para o outro por causa do tamanho. Se a gente for mexer esse baixo daqui para cá, a gente vai ter que fazer toda aquela história de realocar a compressão, mudar a equalização de novo, né? Enfim, só que o grande lance da referência é você ter uma visão simplesmente global. Bate o ouvido ali, vê se está mais ou menos na mesma direção e esquece a referência, deixa ela lá de lado. Você sabe que a referência está ali bonitinha, mas você sabe que se você ficar prestando atenção só na sua forma, você vai conseguir fazer um resultado coerente, né? Então não precisa ficar louco com a referência, né? O grande objetivo é você criar uma forma parecida. Por quê? Porque a gente vai chegar aqui, ó, a gente vai tentar colocar isso aqui dentro daquela forma, né? E aí quando a gente coloca dentro da forma, você vê, ó, vou ter que mexer um pouquinho aqui, né? Mexi um pouquinho, opa, acho que vai caber. Só que o que acontece? Não necessariamente vai caber de primeira. E quando a gente pega essa forma que a gente está trabalhando e a gente coloca dentro de um limiter, né? E a gente vai falar sobre isso mais nesse curso também, o objetivo do limiter é de fechar isso aqui, né? De criar essa embalagem para o som. E não necessariamente você vai conseguir colocar a sua mixagem dentro dessa embalagem sem você manipular os elementos que estão aqui dentro, né? Porque você vê que na hora que eu coloco, ela entra bem justinha aqui. E se você quiser
apertar mais aqui, você pode acabar amassando demais a sua forma que você construiu milimetricamente, que você está gostando, né? Então é interessante você ficar ligado nesse negócio do limiter, porque o limiter é a ferramenta que possibilita a gente dar essa sensação de finalização na mixagem, né? Só que é uma ferramenta muito delicada da gente trabalhar com ela durante o processo de mixagem, justamente por isso, porque você vai tentar manipular a sua forma aqui dentro com essas restrições aqui, porque qualquer coisa que você mexer aqui, você vai ficar seguro ali pelo limiter e tal, né? Então é interessante você trabalhar sua mixagem exatamente separada, como eu te mostrei, e aí esse processo de você colocar essa forma dentro dessa embalagem é o que a gente chama de masterização, tá? E o que faz a masterização? Depois daquele seu formato todo pronto, você vai esquecer dele, né? E aí você vai trabalhar esse formato pronto para tentar colocar ele dentro dessa embalagem da melhor maneira possível. Então se você olhar aqui, ó, você vê que existem espaços aqui do lado, ó, que existem espaços aqui e na verdade a altura está vazando um pouquinho, né? Então se eu tentar colocar essa tampa aqui, na verdade a tampa vai encostar no topo daqueles elementos ali, né? E aí o que acontece quando a tampa encostar no topo dos elementos? A tampa vai apertar, e quando aperta, os seus elementos vão ser um pouco prensados aqui, né? Então quando você faz esse processo de masterização, é basicamente o quê? Você vai pegar aquela forma ali e fazer manipulações de compressão, de equalização, né? Para você tentar encaixar de uma forma mais suave, né? Essa forma que você acabou de construir milimetricamente, ó, só que você vai tentar fazer isso aqui. Então vamos pegar aqui, ó, a bateria. Eu vou dilatar ela um pouquinho, ó, eu vou descomprimir a bateria um pouquinho, vou mexer na equalização, né? Da mesma coisa aqui, ó, o meu baixo eu vou mexer nele também, ó, mexer na equalização, trabalhar e tal, descomprimir um pouquinho, né? Aí depois eu venho aqui, ó, as vozes. Eu só vou dilatar um pouquinho a equalização das vozes, né? E aí você vê que o processo de masterização tem uma outra consideração. No processo de mixagem, qual que foi a intenção? A gente escolher onde cada coisa ia ficar, a gente escolher o tamanho de cada coisa, a gente escolher a quantidade de efeito de cada coisa, escolher a excitação harmônica. Na masterização, a gente faz algumas dessas coisas novamente, só que a gente faz essas movimentações em relação ao todo, né? Então na masterização eu não estou pensando se a minha bateria está grande ou pequena, eu não estou pensando se minha voz está alta ou está baixa, eu estou pensando como que eu vou fazer com que aquela massa entre na minha embalagem, na embalagem que eu escolhi, né, para apresentar para o meu cliente. E isso eu faço com essas manipulações de compressão, equalização, né? Se eu precisar, eu posso excitar mais harmonicamente esse material aqui, né, para dar um brilho maior, se eu quiser uma coloração. Então vamos supor que eu chegue aqui no final, ó, eu sinto a necessidade de dar uma pitadinha mais de excitação harmônica nos médios, sei lá, por exemplo, né? Então vou colocar um pouquinho mais de médio aqui, excitação. Então tá, coloquei excitação nos médios e tal. Na hora que eu vou mexendo aqui, eu vou espalhando um pouquinho e tal, vai criar uma forma mais interessante para o que eu quero mostrar para o meu cliente, né? E na verdade na masterização você também não vai precisar ficar louco com o lance da referência. Na masterização até menos, porque senão você vai tentar fazer o seu molde ficar exatamente igual, com a mesma cor de uma outra música que não tem nada a ver, né? Então o seu objetivo principal é fazer com que a sua forma encaixe nessa embalagem, independente do conteúdo que você estiver trabalhando, né? Então quando a gente finaliza isso aqui, né, a gente fez esse molde aqui, aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela forma ali, ó, vou tentar tirá-la aqui da embalagem, ela saiu da embalagem, ó. E aí, esse material aqui está masterizado, então você vê que ele encaixa perfeitamente agora na embalagem, né? Você vê que a forma dele, ó, já está mais lisinha. Se você pegar lá a sua referência, ó, tá mais ou menos parecida. Não está igual porque, na verdade, o conteúdo não é igual. Nunca vai ser igual, na verdade. Até mesmo músicas do mesmo disco não tem a mesma forma exata. Tem um shape parecido, tá? Então aqui nesse caso eu masterizei as duas faixas. Você vê que esse formato aqui está mais ou menos parecido com esse, e esse formato aqui foi derivado, né, de uma criação que eu fiz lá na mixagem, que eu somei as coisas e tal, né, mas está mais parecido com esse elemento, sem necessariamente a gente ter tomado como referência o tempo inteiro esse elemento aqui, né? Então o grande jogo da mixagem e da masterização é a gente entender realmente
quais são as funções, quais são os objetivos em cada uma das etapas, o que a gente tem que fazer. Essa manipulação de equalização, volume, compressão, isso tudo a gente cuida na mixagem. Quando a gente pensa na embalagem que a gente vai entregar, né, aí a gente pensa na masterização. Não tente fazer a sua mixagem, né, já pensando em criar esse elemento com essa forma exata da embalagem, porque simplesmente você não vai conseguir, né? É um grande desafio que a gente tem em entender isso, e nesse curso eu tento te mostrar bem na prática como que a gente compreende essa criação da mixagem, dessa forma da mixagem, e como que a gente compreende também a importância da masterização. Apesar de não ser o foco do curso a masterização, existe um módulo que eu falo um pouquinho sobre masterização também. E eu vou te ajudar a compreender até onde vai a mixagem e a partir de onde começa a masterização. Qual que é o objetivo na mixagem, né? Quando que a gente sabe que essa forma aqui está uma forma pronta para a gente tentar colocar na embalagem, na masterização? Isso tudo aqui a gente vai ver nesse curso, mas eu espero que esse módulo tenha te ajudado e clareado um pouco esse lance das ideias do que é a compressão, do que é a equalização em termos visuais, para a gente entender a interferência das coisas nos elementos que a gente está trabalhando, porque dentro do áudio o que está acontecendo o tempo todo é isso aqui, a gente está manipulando o som. Aqui eu te mostrei com a massinha, né, formas físicas e visuais, mas quando a gente está trabalhando no áudio é a mesma coisa, só que a gente está manipulando ar, né? A gente está manipulando o som, né? Então quando você tenta aumentar um baixo, você tem que ter a consciência que você está adicionando graves para a música, né? Ou seja, o seu grave vai meio que cobrir os outros elementos. Então para você conseguir enxergar os outros elementos e aquele grave não cobrir, você sabe que não é volume, você sabe que você pode comprimir um pouquinho ali, que você vai ter a sensação de mais presença de volume, mas sem invadir os outros elementos, né? A mesma coisa a equalização. Quando você quer definir o shape, você tem que mudar. Se, por exemplo, eu chegasse aqui no final, não, essa música aqui, eu não vou querer apresentar nessa embalagem, não. Eu vou querer apresentar ela nessa embalagem aqui, né? Então, se eu pegar aqui, ó, e abrir essa embalagem e tentar colocar essa forma aqui, ela não vai caber. Eu vou ter que amassar ela aqui, tá vendo, ó? Ou seja, eu vou ter que masterizar ela de uma outra maneira. Se as outras músicas do meu disco forem apresentadas em embalagens parecidas com essa, eu vou ter que pegar essa forma aqui e colocar nessa embalagem. Então é uma outra razão pela qual a gente deve entender a masterização como um processo separado, porque muitas vezes você tem a visão, quando você está mixando, né, que você quer colocar a sua música nessa embalagem. Só que você mixou uma nessa embalagem, a outra nessa embalagem, depois você tem 8 músicas que vão estar numa forma mais parecida com essa aqui do que essa aqui. E aí o que acontece? Você vai mixar 8 músicas nessa caixinha. E aí na hora de masterizar você vai tentar fazer com que essa forma, que essa massinha, se encaixe nessa embalagem. E esse que é o grande lance, da gente compreender as coisas separadamente, porque a masterização cuida dessa embalagem, a mixagem não cuida, né? Apesar de na mixagem a gente criar uma forma, né, pensando em um desenho, né, um formato, uma embalagem, mas não necessariamente essa embalagem é a embalagem que vai servir melhor o seu produto, né, que vai servir melhor o conjunto de produtos que você está apresentando para o seu ouvinte ali. Por isso que é importante entender essas ferramentas, as interações entre as ferramentas e essa distinção entre a finalização da mixagem e a partir de onde começa a masterização, ou seja, o processo de finalização da produção musical como um todo, né? Espero que eu tenha esclarecido essas coisas para você nesse vídeo um tanto quanto lúdico. E aí, tudo certo? Se você chegou até aqui, é porque talvez você queira realmente entender um pouco melhor do áudio, da produção musical, compreender um pouquinho melhor sobre mixagem também. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Esse vídeo aqui, na verdade, é só uma partezinha bem pequenininha do que a gente estuda no nosso curso completo de mixagem e teoria de áudio. Então eu vou te explicar um pouquinho melhor de como funcionam os meus cursos online, porque talvez você queira realmente se dedicar um pouco melhor e compreender um pouquinho melhor dentro desse universo da produção musical, do áudio, da mixagem, né? Para você realmente conseguir entender melhor isso e extrair mais qualidade no seu trabalho. Eu criei os meus cursos online com a intenção de compartilhar um pouquinho das minhas vivências, das minhas experiências trabalhando como produtor musical, engenheiro de gravação, mixagem e masterização ao longo dos anos, trabalhando com artistas
pequenos, médios e de grande porte, até com renome internacional. E junto a isso eu trouxe um pouquinho da experiência, da vivência que eu tive morando nos Estados Unidos, estudando na Berklee College of Music, que é a mais renomada instituição de música do mundo atualmente, né? Então a gente juntou toda essa informação e eu consegui criar 3 partes básicas, 3 pilares que constituem os meus cursos online. A primeira parte é o que eu chamo de mini curso de equalização criativa, onde a gente estuda metodologias para compreensão completa de como a gente entende essa ferramenta tão importante dentro do áudio, da mixagem, que é a equalização. A gente desenvolve uma metodologia completa, racional dentro do processo. A gente tem aulas práticas, aulas teóricas, a gente tem uma mixagem completa do zero até a finalização, masterização também. A gente tem vários exemplos, você pode baixar sessões para poder estudar. Esse mini curso tem mais de 11 horas de duração, tá? Depois a gente tem o mini curso de compressão criativa que vem para completar esse curso de equalização, onde a gente fala de toda a parte, não só a compressão, né, mas toda a parte de dinâmica mesmo, compressores, limiters, expanders, gates, compressão multibanda, como que a gente entende esse mindset para poder trabalhar com eficiência e parar com aquele negócio de fazer as coisas na sorte, porque a compressão, na verdade, é uma das ferramentas mais importantes dentro do trabalho do áudio, mas é uma das ferramentas mais mal compreendidas que a gente tem, né? Então esse curso visa todo esse entendimento, e a gente fala também um pouquinho dessa utilização dentro da masterização. A gente tem outra mixagem prática também, tá? É um curso bem grandinho também, que apesar de ser chamado mini curso, eles são bem completos. E aí depois você tem o curso completo de mixagem em teoria de áudio, que na verdade já inclui esses 2 mini cursos, tá? E mais um monte de coisa, várias dezenas de módulos. Você pode dar uma olhada nesse conteúdo todo através do link que está aqui embaixo, você tem a descrição completa de cada um dos cursos. Mas daí você pode estar se perguntando assim, caramba, tem tanta coisa nos cursos, tem tanto conhecimento envolvido, né? Com certeza eu vou pagar caro por esses cursos, né? E aí a resposta que eu vou dar para você é, não, os cursos não são caros, os cursos são bem baratos, na verdade. São os cursos mais acessíveis do mercado, tá? Eu resolvi fazer isso com a intenção de realmente dar oportunidade para todo mundo poder estudar. E você não tem obrigação de comprar todos os cursos de uma vez, tá? Você pode começar nos cursos por partes. Você pode começar, por exemplo, com um curso de equalização criativa, tá? Depois você pode fazer o upgrade para o curso de compressão criativa, ou se você quiser de uma vez já pegar o conteúdo todo, você pode também tranquilamente comprar o curso completo. Nesse momento que eu estou fazendo o vídeo aqui, talvez você só tenha disponível um dos cursos, né, um dos mini cursos, ou talvez os 2 mini cursos, ou talvez você já tenha disponível aí todas as sessões do curso online. Independente do momento que você estiver assistindo esse vídeo, você pode começar agora mesmo a estudar e adquirir qualquer um dos cursos, né? Os mini cursos estão saindo no valor de R$250. Aí você pode comprar um mini curso, depois você pode migrar para o outro. E se você comprar os 2 mini cursos, para você adquirir o curso completo, na verdade, você não precisa pagar o valor integral do curso completo. O curso completo está saindo a R$1.000, mas você pode pagar apenas a diferença. Então, se você tiver um mini curso e você quiser migrar para o curso completo, você não vai pagar R$1.000, que é o valor do curso completo, você vai pagar R$750, você só inteira a diferença. Se você já tiver os 2 mini cursos, você vai inteirar R$500 e você vai ter acesso ao curso completo, tá? Então eu fiz isso de uma forma que eu pudesse facilitar o acesso para todo mundo. Então se você está com uma graninha pouquinha guardada ali, mas você já consegue estudar um dos módulos, você já dá o gás nos seus estudos, vai lá, daqui a alguns meses você pode voltar e fazer o upgrade para o próximo mini curso, e aí daqui a pouco você vem e faz o upgrade para o curso completo também. O curso completo tem mais de 50 horas de duração, né, de aulas práticas, aulas teóricas, é o curso mais completo do mercado em língua portuguesa. Então, se eu fosse você, eu não perderia essa oportunidade, tá? Esses valores são os valores dos cursos nesse momento que eu estou fazendo o vídeo, mas obviamente esses valores podem ser alterados com o tempo também, mas essa filosofia dos cursos vai ser mantida, tá? Então eu espero que você curta o conteúdo. Se você tiver a fim de já mandar bala e começar a estudar, basta clicar no link aqui embaixo, tem tudo explicadinho aqui,
você tem várias formas de pagamento, cartão, boleto, PagSeguro, Mercado Pago, PayPal, enfim, você escolhe a forma de poder pagar, você pode parcelar no cartão também. Então tudo isso foi feito com o maior carinho, com um conteúdo melhor que eu pude fazer aqui, para poder te ajudar também, passar um pouquinho dessa minha vivência, desse meu conhecimento, para que você possa realmente chegar na qualidade que você imagina dentro do trabalho do áudio, tá bom? A gente se vê do outro lado lá. Valeu!